Olá, alunos, tudo bem? Então vamos dar seguimento às aulas de Física, apostila 7, setor B, aulas 29 e 30. Hoje entraremos no assunto de máquinas térmicas. Vamos lá? Apostila 7, setor B, aulas 29 e 30. Máquinas térmicas. Enem, o calor e os fenômenos térmicos. Nessas aulas. 1. Máquinas térmicas. 1.1. Definição. Entende-se como máquina térmica qualquer dispositivo que transforma parte da energia interna de uma substância em energia mecânica. O motor de um automóvel é considerado uma máquina térmica, pois transforma a energia interna armazenada nas ligações químicas do combustível em energia mecânica, energia de movimento. 1.2. Algumas considerações. As máquinas térmicas que estudaremos. Item 1. Transformam parte da energia térmica em energia mecânica. Item 2. Utilizam gás ou vapor como fluido operante. Item 3. Trabalham em transformações cíclicas. 1.3. O ciclo de uma máquina térmica. Toda máquina térmica opera em uma transformação cíclica no sentido horário. Então nós temos o gráfico, onde eu tenho pressão versus volume. Para a gente calcular o trabalho, nós vamos calcular a área da figura. Nas transformações cíclicas em sentido horário, variação de energia interna é igual a zero, que equivale que toda a quantidade de calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo positivo, em que a quantidade do calor do ciclo é igual ao módulo da quantidade do calor recebido da fonte quente menos o módulo da quantidade de calor cedido à fonte fria. Trabalho ciclo. O trabalho no ciclo é igual à energia mecânica útil cedida pelo sistema, que equivale à área do gráfico no interior do ciclo. 1.4. Fluxo de energia em uma máquina térmica. Então eu tenho a fonte quente que fornece o calor recebido pela fonte quente, que vai para dentro da máquina térmica, que trabalha em ciclo, energia mecânica transferida ao meio. O módulo do trabalho é igual ao módulo da quantidade de calor quente menos a quantidade de calor frio. E sai uma quantidade de calor cedida para a fonte fria. Regimento, esse símbolo é uma letra grega chamada eta, de uma máquina térmica. Eta é igual ao trabalho sobre a quantidade de calor quente, que é igual a 1, que representa 100%, menos a razão da quantidade de calor frio, quantidade de calor quente. Há um erro aqui nesse material, gente. Então aqui, ó, eta é igual a trabalho dividido pela quantidade de calor quente, que é igual a 1 menos quantidade de calor frio sobre a quantidade de calor quente. Aqui é um Q, tá, gente? Não é um F. Corrijam no material de vocês. Segunda lei da termodinâmica. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta integralmente a energia térmica recebida da fonte quente em energia mecânica. 2. O motor refrigerador. Dispositivo cujo ciclo no diagrama pressão versus volume. Então nós temos exemplos de máquinas frigoríficas, como o refrigerador que nós temos em casa e o ar-condicionado. O refrigerador e o aparelho de ar-condicionado são exemplos de máquinas frigoríficas. 2.1. Fluxo de energia de uma máquina frigorífica. Agora, observem que aqui é diferente. A fonte fria, que é a quantidade de calor retirado da fonte fria, pode ser do meio ambiente, pode ser da água, entra no motor refrigerador e lá nós temos um compressor que desenvolve um trabalho, que é a energia mecânica recebida. Então, logo depois sai o calor quente, que é cedida para a fonte quente, que também pode ser para o meio ambiente. Então, o módulo da quantidade de calor frio mais o módulo do trabalho é igual ao módulo da quantidade de calor quente. Uma máquina frigorífica, ela trabalha diferente de, por exemplo, o motor de um carro. 2.2. Segunda lei da termodinâmica, outro enunciado. É impossível que uma máquina transfira energia térmica de uma fonte quente para uma fonte fria, sem entrada de energia externa. Então, para melhorar a compreensão, vamos assistir a um vídeo do Responde Aí com o professor Danilo. Ele vai estar explicando o funcionamento de uma máquina térmica, inclusive apresentando as fórmulas já dispostas aqui no nosso material. Fala aí, eu sou o Danilo do Responde Aí. Vamos ter um papo sobre máquinas térmicas. Então, o que é uma máquina térmica? Máquina térmica é tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então são ciclos termodinâmicos que vão pegar calor, seja da queima do carvão, ou seja da queima do petróleo, alguma coisa do gênero, e vão transformar em um trabalho útil. Então, ó, esse é o esquema de uma máquina.
A gente tem uma fonte quente, que vai ser o carvão ou o petróleo, que vai gerar um calor, que a gente vai chamar de calor da fonte quente, calor quente, que vai ceder essa energia para a máquina, e essa máquina vai transformar esse calor quente em trabalho, para movimento, para qualquer coisa. Só que nenhuma máquina funciona sem perdas. Então a gente vai ter uma perda, que a gente vai chamar de calor frio, para fontes que estejam mais frias do que a máquina. Então para a atmosfera, para a água. Então se a gente pegar o calor quente, que é gerado pelo combustível na minha máquina, ele vai ser transformado em trabalho e também vamos ter perdas, calor frio. Calor quente é igual ao trabalho mais o calor frio. Mas quão mais eficiente é essa máquina? Ela é mais eficiente quanto mais trabalho a gente produzir em relação ao mesmo calor quente inicial. Então a gente define o rendimento ou eficiência de uma máquina como o trabalho realizado sobre o calor que foi inserido nela inicialmente. Ou então 1 menos o calor das perdas, o calor frio, sobre o calor quente. Então aqui um exemplo de máquina térmica. Como é que funciona uma máquina térmica? Aqui a gente tem uma fonte de calor, que tem um carvão queimando, ele vai evaporar uma água que está logo acima, e essa evaporação da água vai gerar gás, e esse gás vai fazer força, vai aumentar a pressão aqui, vai empurrar o pistão para lá. Empurra o pistão para lá, a roda gira. Mas tem um pulo do gato aqui, vocês podem reparar que tem um escape para gás. Então toda vez que o pistão está aqui e ele passa para cá, o gás consegue vazar para cá, a pressão diminui e o pistão consegue voltar. No que ele volta, a pressão empurra para lá, o gás vaza, ele volta e ele fica fazendo isso. Claro que quanto mais ele consegue girar essa roda, maior é o trabalho produzido, maior a eficiência. O calor quente é o calor gerado pelo carvão, aqui no caso, e o calor frio vão ser as perdas que ele vai ter, tanto pelas paredes do nosso forno, quanto pelo escape de gás aqui. Mas e se a gente tiver agora um refrigerador térmico? O refrigerador ele vai fazer o trabalho contrário da máquina. Então ele vai receber trabalho, seja da forma elétrica, seja um trabalho mecânico, e através desse trabalho ele vai fazer com que a fonte fria perca calor. Ele vai tirar calor da fonte fria, ou seja, vai deixar um lugar que já esteja frio mais frio. E por compensação de energia, por conservação de energia, esse trabalho mais esse calor frio tem que ser liberado em algum lugar, esse calor quente. Então na geladeira, é aquela parte metálica de trás da geladeira, vai liberar todo esse calor quente, que entra trabalho na forma elétrica e calor frio é tirado de dentro da nossa geladeira. Então, da mesma forma, o trabalho que a gente vai inserir no refrigerador térmico é igual ao calor quente que vai ser liberado lá na parte de trás da geladeira, menos o calor frio que está sendo tirado de dentro da geladeira para resfriá-la. Só que no refrigerador térmico a gente não usa a eficiência daquela forma como a gente tinha definido antes. A gente usa o coeficiente de desempenho. Um refrigerador é tão eficiente quanto mais calor ele tirar da fonte fria em relação ao trabalho inicial que você colocou. Então aqui um exemplo de um refrigerador térmico, que pode ser tanto a sua geladeira quanto o seu ar-condicionado. A gente vai ter um gás aqui dentro dessa tubulação, e aqui a gente tem um compressor. Esse compressor ele vai receber trabalho elétrico da tomada. Esse compressor ele vai começar a aumentar a pressão aqui, e essa válvula vai fechar o gás nessa região externa. A pressão aqui vai ficar tão alta, que aquele gás vai se liquefazer. Quando um gás vira líquido, ele libera calor. Então a gente vai ter o nosso calor quente sendo liberado. A parte de trás da geladeira ficando quente, a parte de trás do ar-condicionado ficando quente. Só que quando a gente abre a válvula, esse líquido que está com uma alta pressão, ele diminui a pressão, ele começa a se espalhar por aqui, ele aumenta o volume, a pressão vai diminuir. No que a pressão diminui, aquele líquido volta a ser gás. No que ele volta a ser gás, ele absorve calor do ambiente. Então o calor vai ser absorvido pelo líquido e a gente tem o calor frio sendo absorvido pelo líquido. A gente forma gás e vai repetindo esse ciclo. O gás virando líquido, líquido virando gás. Aqui liberando calor, aqui absorvendo calor e sempre absorvendo calor, absorvendo trabalho pela energia elétrica do compressor. Esse refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele retirar
da parte de dentro em relação ao trabalho inicial colocado lá dentro, certo? Então agora, para fechar, lembrando, a gente tem uma máquina térmica quando a gente insere calor de um carvão ou de petróleo e sai trabalho. Só que a gente sempre tem perdas, então sempre vai ter um calor frio sendo liberado. Então calor quente vai ser o trabalho mais o calor frio. E a eficiência dessa máquina é o trabalho gerado sobre o calor inicial que a gente bota lá dentro, o calor quente. Ou então 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Sempre o módulo, porque o calor frio vai ser negativo. E a gente tem o refrigerador térmico, que vai ser o contrário. A gente insere calor, de modo que o calor frio, em vez de sair, ele entre. Então a gente tira de uma região fria, a gente tira mais calor, para ela ficar mais fria ainda. E claro que a gente tem que liberar esse calor quente em algum lugar. Então o trabalho vai ser o calor quente menos o calor frio. E um refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele tira da região fria em relação ao trabalho inicial colocado. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Um abraço e até a próxima. Agora vamos discutir os exercícios propostos pelo material. Vamos lá? Em classe. 1. Caiu na FUVEST São Paulo. Em uma sala fechada e isolada termicamente, uma geladeira em funcionamento tem, num dado instante, sua porta completamente aberta. Vamos resolver então o exercício 1. O exercício 1 questiona o seguinte: você tem uma geladeira no ambiente, aí você abre a porta da geladeira. O que acontece com a quantidade de calor daquele ambiente? Bom, a gente sabe que dentro da geladeira a quantidade de calor é fria. O ambiente está em maior temperatura, então a quantidade de calor é quente. Então nós fizemos aqui um esqueminha, né? A quantidade de calor frio da geladeira, ela funciona através de um trabalho de compressão e aí abre-se a porta. Então aqui eu tenho quantidade de calor quente, aqui em cima quantidade de calor frio. Bom, o que vai acontecer então com esse calor do ambiente? Com certeza, gente, quando você abre a porta, naquele momento que o calor frio sai para o ambiente, ele fica mais fresco. Só que depois que você fecha a porta, a tendência dele é ficar muito mais quente. Então, pela lei da conservação de energia, calor quente é maior que calor frio. Q2 é maior que Q1. Então, qual das alternativas é a correta? Bom, então a gente pode dizer que a correta é a letra C, porque inicialmente diminui a quantidade de calor do ambiente, mas posteriormente essa quantidade de calor será maior do que quando foi a porta aberta. Para a gente resolver o exercício 2, nós vamos também assistir a um vídeo antes explicativo sobre máquinas térmicas e o princípio de Carnot. Esse vídeo ele é explicado pelo professor Sostag, professor de física, e ele fala justamente sobre as máquinas frigoríficas. Vamos lá? Olá, meus queridos, eu sou o Sostag, professor de física, e hoje vamos estar falando sobre máquinas térmicas e o lendário ciclo de Carnot. Cara, antes da Revolução Industrial, qualquer engenhoca tinha suas engrenagens movidas ou por esforço humano ou tração animal. Só depois que o famoso engenheiro escocês James Watt modernizou o pistão a vapor é que o homem começou a queimar combustíveis, ferver a água e usar a pressão dos gases para mover as suas engrenagens. Então, dentro da história, o avanço no estudo dos gases é importantíssimo para nossas vidas. Então, meu amigo, como que nós vamos entender as máquinas térmicas?
Primeiro, vamos definir o que é uma máquina térmica. Qualquer dispositivo que queime algum tipo de combustível e use essa energia térmica para transformá-la em trabalho, fazer com que isso mova qualquer engrenagem, a gente define na física como sendo uma máquina térmica. Por exemplo, esse motor que vai aparecer aqui, motorzão, hein? Playboy. Basicamente, qual é a função de um motor dentro de um carro? Ele vai queimar um combustível, pode ser gasolina, álcool, um carro a diesel queima diesel, e basicamente você vai, usar a energia térmica da combustão para transformar isso em movimento nos pistões. Qualquer dispositivo que seja projetado para queimar algum combustível e transformar calor em trabalho, a gente chama na física de uma máquina térmica. Então, uma máquina térmica tem que fazer o quê? Transformar calor em trabalho. E quanto maior for a quantidade de calor que for transformada em trabalho, maior é a sua rentabilidade. Então, nós vamos definir um conceito chamado rendimento, que pode ser usado pela letrinha N. Rendimento é, na realidade, a porcentagem do calor que é transformado em trabalho. Se você pegar uma máquina térmica que, ao queimar um combustível em um determinado ciclo e transforme 100 joules de calor em 40 joules de trabalho, 40 joules, se comparado com 100, a gente tem um rendimento de 40%. Ou seja, ela vai transformar 40% do calor em trabalho. Então, rendimento é a porcentagem do calor que é transformado em trabalho. Quanto maior o rendimento de uma máquina térmica, mais eficiente ela é. Basicamente, você pode calcular o rendimento dividindo o trabalho pelo Q, quantidade de calor retirada da fonte quente. O seu resultado, se der 0,3, você interpreta como 30%. Se o resultado da divisão der tipo 0,42, você interpreta como 42%. Se você quiser calcular isso já em porcentagem, pegue o trabalho T, divida pelo calor Q e depois multiplique o resultado por 100%. Agora que você já sabe o que é uma máquina térmica, você tem que ficar muito atento às contabilidades que nós iremos fazer em termos de energia. Exceto que você queira ser um futuro engenheiro mecânico, você não vai se preocupar muito com as formas como os gases se expandem ou se contraem dentro de pistões de máquinas modernas. Aqui na física, a gente fica preocupado com as contabilidades em termos de energia. Pois bem, a função de toda máquina térmica é retirar calor de uma fonte quente e tentar transformar a maior quantidade de energia possível em trabalho, que aqui nós iremos chamar de T. Então, T aqui representa o trabalho. Agora, a gente sabe que é impossível converter 100% de calor em trabalho. Então, toda máquina térmica, ela acaba dissipando, desperdiçando energia. E para representar essa dissipação de energia, a gente coloca aqui as máquinas térmicas rejeitam calor para uma fonte fria. Enfim, na contabilidade de energia, toda máquina térmica vai retirar calor de uma fonte quente, transformar uma parcela disso em trabalho e o restante vai ser rejeitado para uma fonte fria. O diagrama mais comum de uma máquina térmica é uma bola. Isso aqui pode ser um motor complexo de um carro atual, como aquelas engenhocas lá no período pós-revolução industrial. Basicamente, nós iremos ficar muito atentos nas contabilidades de energia. Nós temos que entender como que a energia vai ser transformada de uma modalidade a outra. Enfim, você vai ficar muito esperto nas energias. Máquina térmica vai tirar calor de uma fonte quente. Isso aqui os livros podem chamar de Q. Uma parte disso vira trabalho e o restante é rejeitado para uma fonte fria, que a gente representa por Q'. Lembrando para você, tá, que a soma de todas as energias que entram na máquina tem que ser igual à soma de todas as energias que saem. Caso você queira calcular o rendimento, você pode, se quiser, é feio, mas pode fazer uma regrinha de 3.
você fala que o calor retirado da fonte quente é o 100% e a quantidade de energia fornecida em termos de trabalho vai ser X. Multiplicando o cruzado, você resolve isso. Ou, caso você queira, o rendimento da máquina, que nós vamos chamar de N, pode ser calculado como uma divisão direta. Tu divide o T pelo Qzinho. Lembrando que esse tipo de diagrama, ele só te ajuda a contabilizar as energias. Máquina térmica, vem comigo. Retira calor de uma fonte quente, aqui é onde o combustível está sendo queimado, e tenta transformar a maior quantidade possível em trabalho. Infelizmente, nem todo calor pode ser transformado em trabalho. Você pode ter as melhores tecnologias, pode ter a bala, a grana, mas Deus te proíbe de transformar 100% de calor em trabalho. É uma lei que a gente vai ver agorinha. Então, sempre uma parcela dessa energia vai ser dissipada para uma fonte fria. Lembrando que a soma das energias que entram é igual à soma das energias que saem. Se eu pegar o Q, ele vai ser igual ao T mais o Q'. Como toda máquina térmica tenta transformar a maior quantidade possível de calor em trabalho, com o passar do tempo, o homem foi pesquisando, sabendo tudo da teoria dos gases e melhorando a performance de tais máquinas. Se nós pegarmos as máquinas térmicas lá da época da Revolução Industrial, elas tinham uma eficiência horrorosa. Você queimava muito combustível e realizava uma quantidade pequena de trabalho. Só para a gente ter uma noção, um motor de um carro moderno consegue ter uma eficiência por volta de 40%. Se você queima 1 litro de combustível, 40% do calor gerado pela combustão vai ser transformado em trabalho. Então, basicamente, um engenheiro francês conhecido como Sadi Carnot, ele começou a pesquisar processos reversíveis e não reversíveis. E ele viu que os processos reversíveis sempre eram mais rentáveis. Basicamente, o Carnot ele idealizou um ciclo virtual, que é a melhor maneira de um gás expandir e contrair dentro de um pistão. E até hoje, quando vamos, por exemplo, tentar construir uma turbina de avião moderna, nós tentamos nos aproximar o máximo possível desse ciclo virtual idealizado pelo Carnot. Esse ciclo, obviamente, recebe o nome de ciclo de Carnot. Como funciona o ciclo de Carnot? Cara, é muito simples. Basicamente, nenhuma máquina térmica operando em ciclos rende mais do que o ciclo virtual idealizado por Sadi Carnot. No ciclo de Carnot, a gente vai ter os gases expandindo e contraindo dentro de um pistão. E a essência desse ciclo é que nós temos que ter 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas alternadas. Repete comigo que é importante. No ciclo de Carnot, quando o gás expande e contrai em ciclos, ele sempre vai fazer 2 isotérmicas e 2 adiabáticas alternadas. Enfim, nós temos 2 transformações isotérmicas. Lembrando que na física e na química dos gases, transformações isotérmicas são aquelas que a temperatura do gás permanece o quê? Constante. A temperatura do gás não vai nem aumentar e nem diminuir. Então, parte da expansão e parte da contração, nós teremos que ser o mais engenhoso possível para tentar fazê-las em temperatura constante. A outra parte do ciclo consiste em 2 transformações adiabáticas. Esqueceu dos termos, hein? Adiabática, assim como isotérmica, o nome está te dando uma sugestão. Nas transformações adiabáticas, o gás não recebe e nem perde calor. O Q vai ser igual a 0. O próprio nome te dá a cola. Iso sugere igual. Térmica, temperatura. Nas isotérmicas, a temperatura do gás permanece igual. Ela permanece constante. Adiabática. O A está te dando a dica. A é não, negação, assim? E o diabática? Diabática te lembra do diabo. O diabo mora no inferno faz calor. Não há troca de calor. Essa foi forçada de barra, hein? Na adiabática, o gás não recebe e nem perde calor. Enfim, no ciclo de Carnot, na expansão e na contração, o gás vai fazer parte da expansão
com temperatura constante, uma isotérmica, e a outra parte da expansão ele vai fazer adiabática, não recebendo e não perdendo calor. Lembrando que se o gás expande ou contrai muito rápido dentro de um pistão, não dá tempo para ele receber e nem perder calor. Quando o gás fizer a contração, parte dela é com temperatura constante, isotérmica, e a outra parte vai ser sem receber e sem perder calor, uma transformação adiabática. A essência do Carnot é essa, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Duas isotérmicas e duas adiabáticas é o ciclo de Carnot. Ai, ciclo de Carnot, horrível, hein? Mas a essência do Carnot é as duas isotérmicas e as duas adiabáticas. Em vestibulares e no Enem, o ciclo de Carnot pode ser representado por um diagrama ou um gráfico, como você conhece. E aqui nós temos a pressão em função do volume. O ciclo de Carnot ele consiste de duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Aqui, essas curvas, essas exponenciais, elas indicam para a gente pontos com a mesma temperatura. Aqui, 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 eu tenho a mesma temperatura, TA 2000 kelvins. Aqui, 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 eu também tenho a mesma temperatura, no caso TB 400. Essas curvas também são chamadas de isotermas. Em cima delas, eu tenho a mesma temperatura. Se você imaginar um gás dentro de um pistão, começando de um ponto A, beleza? E aí, se você olhar para baixo, você vai ter um volume pequenininho, assim? E aí, algo aconteça e esse gás, bum, aumente o seu volume. Eu vou sair de um ponto A, que tem um volume pequenininho, e vou para um ponto B, com um volume um pouco maior. De A para B, eu tive uma expansão. O volume do gás aumentou. Olha para baixo aqui, papai. O volume dele está aumentando. Porém, é em cima de uma isotérmica. De A para B, eu tive uma expansão isotérmica. Agora, o meu gás vai continuar expandindo dentro de um pistão. Porém, eu vou saltar da isoterma A para a isoterma B. Esse volume que eu tenho em B, eu vou para um volume aqui em C um pouco maior. Só que agora eu vou fazer uma exponencial entre essas duas isotermas. Quando eu salto de forma exponencial, fazendo uma curvinha entre duas isotérmicas, eu tenho certeza que de B para C o gás não recebeu e nem perdeu calor. Aqui eu tenho uma expansão isotérmica e esse salto representa uma transformação adiabática. Agora o gás vai contrair dentro de um pistão. Eu vou voltar para um volume um pouquinho menor, que nós vamos chamar de D, só que eu faço isso em cima da linha verde, com temperatura constante. Eu tive uma contração isotérmica. E agora eu continuo contraindo, voltando para A, tá? Diminui o volume, porém eu saltei de uma isoterma para outra. Se eu faço isso exponencialmente através de uma curva, eu tenho uma transformação adiabática. Aqui você tem as duas isotérmicas e duas adiabáticas, assim? As duas isotérmicas e as duas adiabáticas te dão um ciclo de Carnot. O que a gente tem que observar, e é muito importante, que quanto maior a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, mais rentável é a máquina térmica. E a gente consegue demonstrar que o rendimento dessa máquina é dado por essa expressão. O rendimento no ciclo de Carnot vai ser 1 menos. Você vai ter duas temperaturas. A da fonte quente, que é a maior, e a da fonte fria, que é a menor. Você coloca a temperatura menor em cima, coloca a temperatura maior embaixo, e esse cálculo vai te dizer qual é o rendimento que o ciclo de Carnot pode te dar. Lembrando que essas temperaturas sempre tem que estar em Kelvin. Rendimento no ciclo de Carnot é 1 menos temperatura menor sobre temperatura maior. O resultado disso te dá a maior porcentagem possível de calor que pode ser transformado em trabalho. Então nós vimos que o ciclo de Carnot, embora seja impossível nós fazermos ele no nosso mundo real, ele serve como um patamar. Quando o engenheiro vai construir uma máquina térmica, ele tenta chegar o mais próximo possível do ciclo de Carnot. E lembrando que a famosa segunda lei da termodinâmica impossibilita algumas conversões. Lembre-se que na segunda lei da termodinâmica, um dos enunciados nos proíbe que uma máquina térmica transforme 100% de calor em trabalho.
Então fique atento que uma máquina térmica não pode ter rendimento 100%. Uma outra maneira de enunciar a segunda lei da termodinâmica é falando que nenhuma máquina térmica operando em ciclos rende mais que o ciclo de Carnot. Então máquinas reais sempre têm um rendimento menor do que o famoso rendimento do ciclo de Carnot. E é isso aí, bons estudos, a gente espera poder ter te ajudado. E se você gostou, cara, ajuda a gente. Vai lá, curta, compartilhe, acesse esse sininho e fique atento às novidades que aparecem no nosso canal. E qualquer dúvida, dê uma olhada nos links das descrições que estão aqui abaixo. Obrigado, tenha bons estudos. Aquele abraço. Agora vamos então resolver o exercício 2. Número 2, caiu na PUC do Paraná. O físico e engenheiro Francis Nicolas Leonard Sadi Carnot nasceu em 1796 e faleceu em 1832. Em seu trabalho Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo, concluiu que as máquinas térmicas ideais podem atingir um rendimento máximo por meio de uma sequência específica de transformações gasosas que resultam num ciclo denominado ciclo de Carnot, conforme ilustra a figura a seguir. Então eu tenho um gráfico de pressão por volume e tenho um ciclo, né? Ó, número 1, número 2, número 3, número 4 e volta do 4 para o número 1. Do 1 para o 2 é onde entra o calor quente, onde acontece a expansão isotérmica. Do 2 para o 3 acontece a expansão adiabática. Do 3 para o 4 acontece a compressão isotérmica, onde sai o calor frio. E do 4 para o 1 acontece a compressão adiabática. Então do 2 para o 4 acontece a expansão e do 4 para o 1 acontece a compressão adiabática. E nós temos então a área sobre as curvas. Então aqui nós temos uma figura. Aqui nesse caso é um quadrilátero, mas pode ser uma outra forma matemática. A partir das informações do ciclo de Carnot sobre uma massa de gás, conforme mostrado no gráfico pressão por volume, analisaremos as alternativas a seguir. Item 1. Ao iniciar o ciclo de expansão isotérmica de 1 para 2, a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor quente e o trabalho é positivo. Então aqui nós temos o símbolo de um W, mas costuma ser o Taule, tá? Esse símbolo aqui está representando trabalho positivo. Item 2, na segunda etapa do ciclo, a expansão adiabática, de 2 para 3, não há troca de calor, embora o gás sofra um resfriamento, pois a variação de energia interna é igual ao trabalho negativo. Item 3, na compressão adiabática de 4 para 1, última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás corresponde à variação de energia interna dessa etapa e ao aquecimento, ou seja, a variação de energia interna é igual ao módulo do trabalho. 4. O trabalho útil realizado pela máquina térmica no ciclo de Carnot é igual à área A, ou, de outro modo, dado pelo trabalho é igual à quantidade de calor quente menos a quantidade de calor fria. Item 5. O rendimento da máquina térmica ideal pode atingir até 100%, pois o calor, quantidade de calor frio, pode ser nulo, o que não contraria a segunda lei da termodinâmica. Estão corretas apenas as alternativas A, 1, 2 e 4, B, 1, 2 e 3, C, 2, 3 e 4, D, 2, 3 e 4, D, 2, 3 e 5 e 3, 4 e 5. Vou colocar o reloginho para que vocês respondam, depois a gente vai corrigir. Então vamos analisar. O item 1 está correto ou está incorreto? Bom, está incorreto, porque no processo isotérmico a variação de energia interna é constante, logo ela vale zero. E o item 2 está correto ou está incorreto? Em uma transformação adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Como ocorre uma expansão, o trabalho da força de pressão do gás se dá à custa da redução da energia interna, causando um resfriamento do sistema. Logo, a número 2 está correta. E a número 3 está correta ou está incorreta? Pessoal, na compressão adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. O gás é aquecido devido ao ganho de energia mecânica durante a compressão. Na primeira lei da termodinâmica, temos que a variação de energia é igual a zero menos o trabalho.
Logo, a variação de energia é o módulo do trabalho. Então está correto. E a número 4, gente, está correta ou está incorreta? Está correta, gente. Segundo a análise da máquina térmica, o trabalho útil do ciclo Joule corresponde à área da figura. Sobre as curvas aí dá uma diferença entre o calor da fonte quente e da fonte fria. Então o Joule é igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. E a número 5, gente, está correta ou está incorreta? Se vocês prestarem atenção nas aulas que eu falei, está incorreta, gente. Um dos princípios da termodinâmica prevê a impossibilidade de se construir uma máquina térmica com rendimento de 100%. Em outras palavras, é impossível se construir um dispositivo que converta integralmente energia térmica em energia mecânica. Chegamos então ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês agora vão até o plural, façam as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. E sábado nós faremos a nossa avaliação. Estudem!